Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, professor do componente Ensino Religioso, e vamos trilhar juntos esse belíssimo caminho das religiões do nosso Brasil. Nós temos como objeto de conhecimento símbolos, ritos e mitos religiosos, e como detalhamento, as expressões religiosas através de seus símbolos. Pois bem, agora você pega a sua caneta ou seu lápis, pega o seu caderno, faça as suas anotações e vamos à aula. Então, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso, uma aula muito legal, muito interessante, e nós vamos refletir nesta aula sobre os símbolos usados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas sobretudo os símbolos usados nas religiões, os símbolos que nós usamos na dimensão religiosa de cada um de nós. Por isso nós vamos começar refletindo sobre os símbolos de forma geral, e entender que o ser humano, ele é um ser simbólico. Nós, seres humanos, pessoas humanas, somos pessoas simbólicas. Nós nos expressamos, nós falamos, nós vivemos o tempo todo utilizando os símbolos, por meio dos símbolos, para expressar o que sentimos, expressar as ideias que temos, expressar aquilo que nós queremos falar, queremos dizer, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivenciamos. Então vamos aqui a uma rápida introdução aos símbolos. Como eu falei, o ser humano ele é um ser simbólico. Nós usamos os símbolos na comunicação, usamos símbolos para os sons, as escritas, as feições, as caras que fazemos. Nós temos aqui junto de nós o intérprete de Libras, que trabalha essencialmente com os símbolos. Nós usamos os símbolos para nos comunicar. Os sons são símbolos, as escritas são símbolos, as feições do rosto são símbolos. Como eu falei, a Libras, a língua brasileira de sinais, são símbolos para transmitir uma ideia, um ensinamento, uma mensagem. A segurança no nosso dia a dia, para permanecermos em segurança, para evitar acidentes, para evitar que nós nos machuquemos. Em muitos lugares, em muitos ambientes, em muitas situações nós usamos símbolos. No trânsito, nas emergências, nos cuidados com a segurança pessoal e a segurança coletiva. São as placas de advertência, as placas que vão nos orientar, por exemplo, caso no momento de incêndio, de terremoto, as placas no trânsito, que vão orientando ali a vida e a ação das pessoas para evitar situações desagradáveis. Outro ambiente que nós costumamos usar os símbolos, nos postos e status na comunidade, na sociedade. Para simbolizar as funções sociais, as pessoas costumam usar símbolos para dizer que elas desempenham determinada função na sociedade como um todo ou em pequenos grupos sociais. Nós temos aí como exemplo as divisas dos militares, que indica a patente na qual eles se colocam na corporação militar, a cor de alguma peça do uniforme. Olha, os professores ministrantes usam uma camisa azul, parte do uniforme. Quem olha para o professor Renato, quando ele está uniformizado com a camisa do CMEAN, sabe que ele é professor ministrante, sabe que ele vai para o estúdio, que ele prepara as aulas, que ele dá as aulas para os alunos, ele ministra a aula para os alunos, e a calça preta. Então, esse é o uniforme, são as cores que indicam que é um professor ministrante. Quando vem um professor convidado para um quadro de atividades, ele vem com alguma outra roupa,
é uma roupa pessoal dele que não é um uniforme, né? Então é um símbolo. O uniforme que nós usamos também é um símbolo, né? Alguns líderes religiosos, por exemplo, como o padre católico, usa, ao presidir a missa, ele usa um uniforme, ele usa ali um símbolo, uma roupa que representa o ministério que ele exerce. Então, os exemplos, eles são muitos, são variados, eles estão presentes na nossa vida cotidiana, eles estão presentes nos nossos afazeres, eles estão presentes também na nossa vida religiosa. Vamos ver aí o conceito que nós trazemos, o conceito de símbolo. Símbolo é um objeto, um desenho, uma palavra, um gesto, uma roupa, uma música, cujo valor ou significado é atribuído pelas pessoas que o usam. Para muitas pessoas que não conhecem o Simeão, eu posso sair na rua com esse uniforme, né? As pessoas não vão ter a menor ideia do que é o centro de mídias, não vão fazer a menor ideia das salas que nós temos espalhadas nos nossos municípios aqui no estado do Amazonas. Sou uma pessoa andando na rua como outra qualquer. Mas nós que fazemos parte da família Semean, que fazemos parte das nossas salas espalhadas pelo nosso grande estado, nós sabemos que aquele professor é um ministrante, é um professor ministrante. Então, nós que vivenciamos o universo daquele símbolo, sabemos o valor que aquele símbolo tem. Não são as características físicas que definem o valor do símbolo, mas o seu significado interior, representativo, dado pela história, costumes ou leis do grupo humano que o utiliza. Por exemplo, a cruz, ela é um símbolo que talvez, para quem não é cristão, ali não passa de duas hastes de madeira cruzadas. Mas para quem é cristão, tem um grande significado, faz parte da história daquela religião, faz parte da teologia, dos ensinamentos mais essenciais da fé cristã. Então não são apenas duas hastes de madeira cruzadas, é o símbolo da salvação que aquela religião anuncia, né? Então, o aspecto físico, para quem não vivencia aquele universo simbólico, né, não quer dizer nada ou quer dizer pouca coisa, mas para quem está dentro, quem está conectado com aquele símbolo diz muita coisa, aquele símbolo tem uma mensagem muito forte para aquela pessoa. Vamos ver agora alguns exemplos de símbolos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós temos aqui um mosaico com 4 imagens, né? E as imagens estão ali mostrando símbolos que não são necessariamente religiosos. Talvez o 4º símbolo se aproxime um pouco mais da dimensão religiosa. Mas são símbolos que estão no nosso dia a dia, ou porque está na nossa rua, na nossa cidade, na nossa comunidade, ou porque havemos nos filmes, na Netflix, nas séries que assistimos na internet. Vamos lá, o primeiro símbolo é a faixa de pedestre. Sobretudo aqui em Manaus e nas cidades um pouco maiores do nosso estado, é comum nós vermos nas ruas que são muito movimentadas, próximo de escolas, de hospitais, né, próximo de locais que costuma ter grande circulação de pessoas, faixas de pedestre. É um sinal de trânsito. Quem dirige obrigatoriamente tem que saber o que essa faixa significa, o que esse símbolo significa e qual é o poder que ele tem, que é o poder de fazer com que tanto o pedestre como o motorista tenham atenção. O motorista deve diminuir a velocidade do seu veículo, moto, carro, o que for, e o pedestre deve passar com atenção, mas também com uma certa agilidade, né? É uma faixa de proteção do pedestre para que ele atravesse a rua. Se é uma faixa de proteção, o motorista ou condutor do veículo deve ter atenção e deve parar quando alguém estiver cruzando aquela faixa. Então é um símbolo muito forte, muito importante, não está ligado à religião, mas está ligado ao nosso
dia a dia, ao nosso cotidiano, como eu falei, principalmente das pessoas que vivem nas grandes cidades. Vamos voltar lá no mosaico e ver o próximo símbolo? Perigo de radiação. Esse símbolo ele aparece muito nos filmes, nas séries, né? Quem gosta daqueles filmes de ação, filme de super-herói, né? Esse símbolo aparece, o perigo de radiação. Né? Temos que ter muito cuidado quando a gente vê esse símbolo, porque a radiação compromete a nossa saúde. A radiação pode, inclusive, tirar a nossa vida. Então, nós precisamos ter cuidado no local quando a gente vê esse símbolo. O terceiro símbolo, saída de emergência, em momentos de perigo, de incêndio, em alguma situação difícil que precisa evacuar o local, um local grande, precisa ter esses sinais, essas placas que vão indicando que ali as pessoas podem sair em segurança para evitar situações difíceis, evitar situações tristes. E por último, nós temos o símbolo da paz, né? Inspirado numa passagem bíblica, né? No fim do dilúvio, o pombo branco com um ramo de oliveira na mão simboliza a paz, um símbolo universal. E agora vamos ver os símbolos nas religiões. A religião ela é um campo profundamente simbólico, né, da vida humana. Né? A pessoa religiosa ela é uma pessoa simbólica. Praticamente tudo na religião é simbólico. Tudo na religião. Até o fato de eu sair de casa para ir à missa, para ir ao culto, para ir à gira no terreiro, é um ato simbólico. Na religião, os símbolos são uma maneira de tornar palpável e visível as ideias e principais crenças religiosas. Sobre os símbolos, nós vamos ver o vídeo a seguir, que traz uma mensagem muito bonita do nosso querido amigo, o pastor Lauri Becker. Vamos ver. Eu sou o pastor Lauri Roberto Becker e venho aqui conversar sobre os símbolos na nossa vida e também na fé na igreja. Tenhamos um bom diálogo. A vida, ela é preenchida, ela está completa de símbolos na nossa sociedade. Quando você chega no comércio, chega numa casa, chega numa loja, você logo pede e olha no celular para ver o símbolo do Wi-Fi. Porque ele vai comunicar que ali há um sinal, que há internet. Nas religiões, os símbolos servem para comunicar o amor de Deus, para falar daquilo que Deus tem para revelar, para mostrar para a humanidade. O símbolo não é o centro, mas o símbolo comunica a palavra de Deus, faz com que as pessoas possam também ali, naquele lugar, adorar e louvar a Deus. Na tua casa, na minha casa, cada um gosta de ser respeitado, gosta com que se tenha o respeito um pelo outro. Na religião também, quando nós acolhemos alguém, é alguém que nos visita, alguém que vem ao nosso encontro. Também como boa educação, como bom relacionamento, significa com que eu também devo respeitar aquilo que se crê, os símbolos que ali estão e o lugar que nós estamos colocados naquele momento. Obedecer, servir e principalmente respeitar o irmão e a irmã é o centro dos relacionamentos, o centro do diálogo. Respeito. O respeito é o princípio e é o fim também da humanidade. Respeitar ao irmão e à irmã. Muito obrigado, pastor Lauri, pelas suas belas palavras, né? Uma mensagem muito bonita do pastor sobre símbolos, sobre respeito, né? Sobre aquilo que deve conduzir aí a vida humana nessa dimensão dos símbolos religiosos. E agora nós vamos ver algumas religiões e seus principais símbolos. Né? Vamos lá, vamos começar com o cristianismo. No cristianismo,
A cruz, o principal símbolo dessa religião abraâmica, de um instrumento de tortura usado pelo Império Romano, a cruz passou a significar o sinal de salvação para os seguidores de Cristo. Olha que bonito, né? O poder da religião, poder da fé dos seguidores de Cristo, que transforma um instrumento de tortura, um instrumento de condenação à morte, como era usado no período do Império Romano, em um símbolo de salvação, de bênção, de esperança para as pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo, que congregam, que participam numa igreja. Olha que interessante. Vamos ver como é que a cruz é usada no cristianismo? A cruz é usada nas fachadas de muitos templos cristãos, sobre os altares desses templos e até mesmo como cordões, pulseiras e camisas. É muito comum nós vermos pessoas que praticam o cristianismo usando a cruz também como um adereço, como um adorno, para simbolizar a sua fé em Jesus Cristo. Olha aí o poder do símbolo na religião. Sim, quando a pessoa porta aquele símbolo com ela, simboliza a adesão daquela pessoa àquela religião. Tudo para simbolizar a fé em Jesus Cristo. O outro símbolo cristão que nós temos é o peixe, um símbolo amplamente usado no cristianismo primitivo, no cristianismo dos primeiros séculos. O peixe ele começa a ser usado, né, como um símbolo, ali com uma forma de código, uma espécie de código entre os cristãos dos primeiros séculos, durante os quase 400 anos de perseguição do Império Romano contra a igreja nascente, a igreja que estava nascendo. Né? Era um código, onde os cristãos viam peixe, eles sabiam que ali havia uma comunidade, havia alguém que praticava a mesma fé do que eles. Seguindo, a palavra peixe em grego, ictis, representa o acrônico Jesus Christus Theoiosoter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Né? A gente faz o acrônico, os primeiros cristãos bolaram esse acrônico para poder encaixar o peixe como um símbolo da sua fé, a fé de que Jesus Cristo é Filho de Deus e é o Salvador da humanidade. O cristianismo primitivo resistiu à perseguição romana, dentre outros fatores, né, que ameaçavam a igreja que estava nascendo, graças a essas técnicas para se comunicar e driblar ali a perseguição do Império Romano. Ok? Vamos aqui agora receber a visita do peixe cristão. Olha que legal. Temos aqui ao nosso lado o peixe que era, segundo a arqueologia cristã dos primeiros séculos, era desenhado desta forma. Símbolo muito simples, mas com profundo significado para aqueles cristãos que ajudaram a formar a igreja nos primeiros séculos. Né? Muito bonito esse símbolo. E vamos agora para a próxima religião. Vamos para o Oriente, para o hinduísmo. Esta religião do Oriente possui vários símbolos. Contudo, o mais conhecido é este que vem a seguir, o Omkar, ou simplesmente Om, ou Aum. Né? Este símbolo está associado com a invocação dos três mais importantes deuses ou divindades hindus: Brahma, Criador, Vishnu, Reformador, e Shiva, o Destruidor. Para invocar esses deuses, a presença desses deuses, os hinduístas utilizam este símbolo, né, que simboliza um mantra divino, o mantra que, segundo o hinduísmo, deu origem a todo o universo. Né? Na verdade, é uma sílaba, né? Olhando aqui desde o Ocidente, é uma sílaba sagrada. Né? Esta sílaba sagrada e sua vibração em forma de mantra,
que dá princípio a tudo o que existe segundo o hinduísmo, essa vibração, né, que esse símbolo representa, é o símbolo que representa um som sagrado que dá origem à matéria, ao mundo, ao universo, como nós conhecemos segundo o hinduísmo. Vamos seguir agora com o candomblé. Né? Nessa religião de matriz africana há diversos símbolos, mas vamos aqui conhecer alguns deles relacionados com seus respectivos orixás. Vamos lá. Nós temos como um dos principais símbolos do candomblé a estrela de Oxalá, né? O orixá mais antigo que representa os anciãos, a ancestralidade, né? Sempre guiado por uma estrela, da sua sabedoria, da sua experiência de vida. O coração de Oxum, a emoção, né, desse orixá, né, a força dos sentimentos muito fortes desse orixá, representado por um coração. O machado de Xangô, para abrir os caminhos, né, livrar tudo aquilo que é negativo e nos apresentar um caminho de bem, de paz, de prosperidade, de respeito. Né? A espada de Ogum, o guerreiro, o defensor, aquele que atravessa momentos, que nos ajuda a atravessar momentos difíceis na nossa vida, as batalhas do dia a dia, né? Essa espada que não é para ferir, mas é para defender, né? É para representar a justiça. O raio de Ansan, a deusa dos raios, a deusa das tempestades, a deusa dos ventos, né? A deusa que dava fertilidade aos povos africanos que praticavam a agricultura. Ela mandava as chuvas para germinar e fazer os campos florescerem. Essa Yansan é essa grande mãe que provia, que dava aos africanos, que ainda dá aos africanos que a cultuam, o alimento que brota da terra. E a estrela de Iemanjá, né? Talvez o orixá mais famoso no Brasil, é a estrela que guia os navegantes, né? Iemanjá é a rainha, a deusa do mar, é a estrela que guiava os navegantes à noite nas suas navegações, nos seus barcos, né? Em segurança aos seus destinos. Próxima religião é o budismo, né? Outra religião oriental. O budismo também tem muitos símbolos, mas o principal deles é a roda do Dharma. O budismo possui vários símbolos, porém o mais conhecido é a roda do Dharma. Ela é representada por um círculo com 8 raios que significam os ensinamentos do Buda. Né? 8 principais linhas de pensamento do ensinamento do Buda. Né? E essas 8 principais linhas, esses ensinamentos são chamados de o nobre caminho óctuplo. Né? O caminho com 8 segmentos, né? Ou os 8 caminhos é uma outra tradução. Quais são esses 8 ensinamentos? Vamos ver aí. O entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Olha como os 8 caminhos permeiam toda a vida do ser humano, né? Tudo que o ser humano faz tem que ser correto. E ao mesmo tempo nos chama para uma ética de vida, né? Não fazer nada mal, mas fazer tudo o que é correto. E seguindo, vamos viajando agora aqui para o nosso querido Japão, o arquipélago japonês. Olha que beleza, olha onde o professor foi parar nesses poucos minutos, né? E aqui no Japão nós vamos conhecer o Shintoísmo, a religião típica do povo japonês. Ao contrário do que podemos pensar, não é o budismo, a religião japonesa, embora esta religião tenha tido uma grande aceitação naquelas terras. A religião tipicamente japonesa é o Shintoísmo, tradição espiritual que nasce com a própria civilização humana naquelas ilhas, nas ilhas japonesas. O Shintoísmo acredita nos kami, um conjunto de espíritos que já seriam divinos ou espíritos de pessoas comuns que ganham este privilégio de se tornarem
divinos. Olha que beleza, né? O shintoísmo, ele traz como símbolo este arco, esse portal, olha, que o professor está bem embaixo dele, né? Este portal, né? Essa religião, ela tem como principal símbolo este portal que é chamado de Tori. O Tori, ele é um portal, geralmente de cor vermelha, com a parte superior preta. A palavra shintoísmo quer dizer caminho dos kami, caminho dos deuses japoneses. É a partir do Tori que geralmente indica os locais sagrados do shintoísmo, que o adepto dessa religião começa a sua evolução espiritual. O Tori é a porta de entrada para a evolução espiritual do shintoísta. Ele representa a passagem do mundo físico, do mundo dos vivos, para o mundo espiritual, o mundo dos kami, do profano, do humano, né, para o sagrado, para o espiritual, para o mundo dos kami. Na próxima religião, nós temos o judaísmo, né, a religião que nós conhecemos por meio da Bíblia, não é? É a religião do povo de Israel. Tem como símbolo a estrela de Davi ou o hexagrama. A estrela de Davi, ou hexagrama, é representada por uma estrela de 6 pontas com 2 triângulos sobrepostos, né? Um sobre o outro. E ela está relacionada com a união de elementos, a saber, o masculino e o feminino, o céu e a terra, entre outros. É um símbolo muito usado por igrejas cristãs pentecostais e neopentecostais. Também os cristãos usam esse símbolo. Este símbolo também é conhecido como o selo do rei Salomão, o selo de Salomão. E vamos ver agora uma outra religião. Olha só onde é que o professor foi parar. Na China, literalmente. O professor foi para a China, literalmente. Né? Nós temos aí um templo taoísta. E aqui ao meu lado, nós temos o Yin Yang, né? Estilizado, bonitão, olha só que beleza, se movimentando, nos convidando aqui para o equilíbrio. O Yin Yang, o diagrama do Tai Chi ou Teiji, é o símbolo cósmico do taoísmo. Ele representa o universo mediado pela união de forças e energias opostas. A saber, quais são essas forças e energias opostas? O feminino e o masculino, o positivo e o negativo, o céu e a terra, o bem e o mal, o certo e o errado, o calor e o frio. Para tudo que existe, existe um contrário, existe um oposto. É representado por um círculo que, dividido, mostra uma relação de equilíbrio e de forças complementares e inseparáveis entre tudo o que existe. Né? Olha que beleza, são inseparáveis essas realidades segundo o taoísmo. Né? No taoísmo, nós devemos procurar também o equilíbrio do oposto dentro de nós mesmos. Quando nós estamos equilibrados interna e externamente, nós temos saúde, temos boas relações, nós conseguimos nos relacionar com as pessoas. Então, queridos alunos, queridas alunas, demos esse olhar sobre os símbolos de diferentes religiões. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Sigamos firmes no caminho da educação e bons estudos.